Esta chamada está sendo gravada. Só um minutinho. Vamos lá, pessoal. Deixa eu te... Sair, entrar de novo. Peraí. Peguem o caderno de vocês rapidinho. Vamos lá. Tô com problema aqui no meu... Vocês me escutam bem? Ou não? Só um minuto. Vocês me escutam bem agora? Agora sim, né? Obrigada. Vamos lá iniciar a nossa aula, então. Pessoal, é o seguinte. Vamos lá. Antes de iniciar o assunto de licitação, eu preciso te apresentar o contexto em que esse assunto ele vai estar inserido. Esse assunto ele está inserido no contexto da análise de uma disciplina chamada de Direito Administrativo. E você pode se perguntar assim para mim, Fernanda, por que eu estudo Direito Administrativo? Qual é o objeto de estudo dessa disciplina que está presente em quase todo edital que eu me deparo de concurso público? O direito administrativo, ele estuda uma função do Estado chamada de função administrativa. O nosso Estado, ele exerce 1.299.000 mais 19 funções. Só que o direito administrativo, ele tem por objeto de estudo a análise de uma dessas funções chamada de função administrativa. Para quem está entrando agora, eu estou te contextualizando onde nós vamos estudar a licitação. Prestem bastante atenção. O direito administrativo é um dos ramos do direito público que tem por objeto de estudo a função de administrar. E aí você pode me questionar assim, mas professora, o que é essa função de administrar? Eu vou te explicar de uma forma que você nunca mais vai esquecer na sua vida. Preste atenção. Prof, o nosso Estado, ele desempenha várias funções. O Estado é uma pessoa jurídica de direito público capaz de contrair direitos e obrigações. E para que esse Estado funcione da maneira mais eficiente possível, ele precisa de instrumentos governamentais. Por meio de instrumentos governamentais, de órgãos de natureza governamental, nós vamos ter o exercício de funções de natureza política. Você já vai entender por que eu estou te contando tudo isso. Por meio das funções de... Deixa eu receber aqui. Por meio das funções políticas, o Estado, ele vai direcionar aquilo que ele pretende fazer por um determinado período de tempo. Por meio de uma função política, nós vamos ter o estabelecimento
de diretrizes, de objetivos e de metas do Estado. Vou dar um exemplo básico para vocês. Todas as vezes que um candidato é eleito à chefia do Poder Executivo, leia-se presidente, governador ou prefeito, ele vai apresentar para a sociedade o seu plano de trabalho. E ele apresenta para a sociedade o seu plano de trabalho dizendo aquilo que ele pretende ou não fazer durante um determinado período de tempo. Quando Lula, por exemplo, ele assumiu o poder lá na década de, eu acho que foi em 2000 e pouco, o Lula disse assim, olha, o meu projeto de governo é acabar com a fome no Brasil. E ele apresentou vários projetos, vários programas. Ele estabeleceu as diretrizes, os objetivos e as metas do governo. Fernanda, onde você quer chegar? Preste atenção. O nosso Estado, que é essa pessoa jurídica de direito público, capaz de contrair direitos e obrigações, para que ele possa ser bem conduzido, ele precisa de órgãos governamentais, que terão como função básica a função política. E a função política é aquela que está relacionada ao estabelecimento de diretrizes, de objetivos e de metas estatais. Beleza. O chefe do Poder Executivo, ele assumiu o poder, ele apresentou para a sociedade o seu plano de trabalho, aquilo que ele pretende fazer por um determinado período de tempo, mas ele não tem instrumentos para executar aquilo que ele planejou, porque a função que lhe cabe é a função política. Ele vai dizer aquilo que ele pretende fazer no próximo período de tempo. Quem é que tira isso do papel e torna isso uma realidade? Quais são os instrumentos de execução para tirar do papel aquilo que o governo estabeleceu? Nasce aqui a chamada administração pública. É por meio da administração pública que a gente vai ter o exercício da função administrativa do Estado. A função administrativa do Estado é uma função meramente instrumental. Ela vai tirar do papel aquilo que o governo estabeleceu. Preste atenção no que eu estou falando. O governo disse assim, olha, eu quero acabar com a fome no Brasil. O governo disse assim, olha, a gente precisa criar mecanismos para tornar mais eficiente a questão da segurança pública, do trânsito, mortes violentas. É o governo que vai estabelecer projetos de Estado para tentar o quê, pessoal? Garantir direitos fundamentais a todas as pessoas. Mas o governo é um órgão de natureza política, ele não tem poder de execução. A administração nasce justamente no contexto de ser um instrumento desse governo para viabilizar as opções políticas. A administração pública é um instrumento do Estado para colocar em prática as opções políticas do governo. São órgãos de natureza instrumental. Ela vai executar as ordens do governo. Prof, desenhe isso para mim. Olha para cá, não anota nada. O Estado, que é essa pessoa jurídica capaz de contrair direitos e obrigações, esse Estado, para que seja bem conduzido, ele precisa de um governo responsável pela função política, ou seja, por estabelecer as diretrizes, os objetivos e as metas desse Estado, ou seja, responsável pelo planejamento desse Estado. Esse governo precisa de instrumentos para colocar em prática aquilo que ele planejou. E quem é que vai colocar em prática aquilo que ele planejou? É a administração pública, responsável pela função administrativa. A função administrativa é uma função de execução. Ela que vai colocar em prática aquilo que o governo estabeleceu. Vou dar um exemplo final para que você nunca mais esqueça na sua vida. Eu, Fernanda, trabalho muito. Gente, eu acabei de chegar em casa. Eu cheguei do fórum agora às 16 horas. 16h30 já estou aqui em sala de aula. Mas eu tenho uma casa, eu tenho um marido, eu tenho 2 filhos, eu tenho pai e mãe idoso que mora comigo. Eu preciso de alguém me ajudando aqui em casa. E eu tenho a Lene, que é a minha secretária. Quando eu contratei a Lene, eu, Fernanda Governo, eu disse assim, Lene, eu preciso que você lave,
espaço que você cozinha. Prestem bastante atenção. Eu preciso, Lene, que você cuide da minha casa. E, para cuidar da minha casa, eu quero que você faça dessa forma. A Lene, que é a administração pública, vai falar assim: sim, senhora, a senhora manda e eu executo. É isso que é a administração. A administração é aquela responsável pela execução das ordens do governo. Olha que interessante. Eu tenho aqui na sala alguns colegas que estão se preparando para a prova de natureza oral, que é, por exemplo, prova de delegado. Imagine o seu examinador chegando para você agora e dizendo assim: candidato, faça para mim a diferença entre Estado, entre governo e administração pública. Ou nem precisaria ser necessariamente uma prova oral. Poderia ser uma prova objetiva ou subjetiva. Todo edital de direito administrativo, o ponto número 1 do edital sempre vai ser, sabe qual, pessoal? Estado, governo e administração. Mas vamos lá. Candidato, fale para mim se há ou não diferença entre Estado, governo e administração pública. E eu, na maior calma do mundo, eu vou contar para o meu examinador o seguinte: Excelência, inicialmente, cumpre ressaltar que o Estado é uma pessoa jurídica de direito público capaz de contrair direitos e obrigações. Esse Estado possui por elemento indissociável o governo. O governo é um elemento do Estado responsável pela condução política desse Estado. É por meio de órgãos governamentais que o nosso Estado vai estabelecer as diretrizes, os objetivos e as metas. Ou seja, Excelência, é por meio dos órgãos governamentais que haverá um planejamento estatal, seja a longo prazo, por meio do plano plurianual, seja a curto e médio prazo, lei de diretrizes orçamentárias e a LOA. Ocorre, Excelência, que esse Estado, responsável pela função política, por si só não consegue executar esse planejamento. Nascendo aí, o que, pessoal? Nascendo aí a administração, que é um instrumento desse Estado para viabilizar e executar as opções políticas desse governo. Conseguem entender que Estado, governo e administração não se confundem? Que o Estado é uma coisa, o governo é um elemento do Estado responsável pela função política e a administração é aquela responsável pela função administrativa. Professora, eu entendi tudo que a senhora falou. E por que a senhora está me contando tudo isso? Porque nós estamos estudando o direito administrativo. E o direito administrativo, ele tem por objeto de estudo essa funçãozinha aqui, que é a função de administrar, que eu acabei de te contar. Para que você possa entender o direito administrativo, você tem que entender qual é a função administrativa. E a função administrativa eu acabei de te apresentar. É uma função instrumental. Os órgãos de natureza administrativo, eles vão fazer o quê? Executar as ordens desse cara aqui. Só que, prestem atenção, esses órgãos administrativos, para que eles possam executar as ordens do governo, eles precisam de um regime jurídico para resolver as questões de natureza administrativa. Eles precisam de um regime de normas que irão orientar o desempenho de administrar. Por que, Fernanda, que é tão importante que eu estabeleça normas para administrar? Porque eu administro não para finalidade pessoal, eu administro para atender interesses coletivos. Se eu preciso atender interesses coletivos, as normas que orientam o desempenho dessa função, elas têm que ser normas de direito público, que respeitem a coisa pública, que respeitem esse Estado democrático de direito, que tem por objetivo máximo atender o quê? Interesses de toda a coletividade, garantir direitos fundamentais ao cidadão. Aí, o Poder Legislativo vai criar regras. O Poder Legislativo vai criar regras
que irão orientar o desempenho da função de administrar. Só que, quando ele cria essas regras, ele não pode criar qualquer regra. Ele tem que levar em consideração que, para bem desempenhar a função administrativa, eu tenho que garantir aos órgãos de natureza administrativa poderes de Estado que o coloquem em supremacia em relação ao particular. Prof, sua linda, repete para mim. Gente, eu tenho neurose de clareza. Prestem bastante atenção. Olha o que eu falei. Estamos estudando a disciplina de direito administrativo. Eu já entendi que o objeto de estudo do direito administrativo é uma das funções do Estado, que é a função de administrar. E eu já entendi que administrar é executar ordens, é obedecer aquilo que o governo estabeleceu. Só que para eu exercer essa função, considerando que a finalidade dessa função é atender interesses coletivos, as normas que orientam o desempenho dessa função de administrar, elas estão diferenciadas. O legislador, quando cria normas de direito administrativo, deve garantir que os órgãos de natureza administrativa tenham poderes de Estado que o coloquem em supremacia em relação ao particular. E aí você pode me perguntar assim, mas professora, por quê? Por que toda a legislação que orienta o desempenho da função de administrar tem que necessariamente garantir poderes a esse Estado, colocando em supremacia em relação ao particular? E eu vou te explicar, e de uma forma que você nunca mais vai esquecer. Gente, você acha mesmo que para garantir a segurança no trânsito, se não houvesse uma lei que desse poderes ao Estado, limitando o direito de ir e vir do cidadão, colocando, por exemplo, um semáforo em uma avenida extremamente movimentada, você acha mesmo que, por si só, o Estado, em pé de igualdade com o cidadão, ele conseguiria fazer com que você o obedecesse? Você acha mesmo que um guarda de trânsito, se não tivesse o poder de polícia, o poder de limitar seu direito de ir e vir em prol de um trânsito seguro, você obedeceria esse guarda de trânsito quando ele te mandasse parar, se ele tivesse vendo que você estava colocando em risco a segurança do Estado? Não. O direito administrativo, ele tem por finalidade atender interesses coletivos, garantir direitos fundamentais ao cidadão. Só que, para isso, necessário se faz que a legislação garanta ao agente administrativo poderes de Estado que o coloquem em supremacia em relação ao particular. Um exemplo é o semáforo. Ninguém pararia, olharia para os lados, se não houvesse a obrigatoriedade de parar. E, consequentemente, uma consequência para você, caso você desobedeça a essa norma. Todas as vezes que o legislador editar uma norma de natureza administrativa, ele tem que garantir que essa norma vai dar ao agente administrativo poderes de Estado que coloque ele em supremacia em relação ao particular. Por quê? Porque o interesse coletivo, ele é supremo. Mas, ao mesmo tempo que essa norma garante poderes, essa norma de direito administrativo, ela tem que garantir limitações. E um Estado que se quer justo e democrático, não há que se falar em poder ilimitado do Estado. Essas limitações fazem parte do regime jurídico administrativo. E a licitação é a expressão dessa limitação. Por quê, Fernanda? Porque o Estado diz assim, ei, você quer contratar com o poder público? Ei, poder público, você precisa comprar? Beleza, mas você não pode comprar de qualquer um. Você tem que garantir, você, Estado, tem que garantir que a escolha será a melhor para a administração. Você tem que garantir a igualdade entre todos aqueles que queiram contratar com o poder público. É por isso que a lei de licitação, nós vamos estudar artigo por artigo, ela vai estabelecer regras, limites ao poder de compra do Estado. A nossa Constituição, inicialmente, estabelece o seguinte: essa administração pública, ela deve obediência a certos princípios, tais como a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Legalidade, só faça aquilo que a lei permite. A lei de licitação vai dizer o que você pode fazer durante o processo de licitação.
Impessoalidade. A administração não tem amigos. A administração, ela tem que tratar todos da mesma forma. Moralidade, respeite a coisa pública. Publicidade aos atos de natureza administrativa. E a eficiência. Faça mais com menos, realize suas atividades com presteza, perfeição e rendimento funcional. Finalizando a introdução da nossa aula, prestem bastante atenção no que eu vou te falar. O nosso Estado, responsável por inúmeras funções, para ser bem direcionado, ele precisa de órgãos de natureza governamental. Esses órgãos de natureza governamental, ele vai exercer uma função muito estratégica do Estado, que é a função política. Por meio dela, nós vamos ter o estabelecimento de diretrizes, objetivos e metas. Por meio da função política, o nosso Estado, o chefe do Executivo, vai dizer aquilo que ele pretende fazer nos próximos 4 anos. Ele disse o que ele quer fazer, mas isso aqui está no papel, está lá em uma lei, que é o PPA, a LDO e a LOA. Alguém precisa tirar isso do papel. Daí nasce uma outra função do Estado, que é a função administrativa, que é exercida pela chamada administração pública. Vou dar só um exemplo prático e você nunca mais vai esquecer. O Helder Barbalho estabeleceu no seu PPA a necessidade de se criar instrumentos, mecanismos para viabilizar a diminuição de mortes violentas no estado do Pará. E ele estabeleceu aqui vários instrumentos, vários mecanismos, ele fez um planejamento de como seria que nós vamos diminuir as mortes. Aí a administração pública, por meio da Secretaria de Segurança Pública, por meio da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Penal, vão executar aquilo que o Helder mandou. Mas, porém, prestem atenção, para que os órgãos de segurança pública, eles possam o quê, pessoal? Executar tudo isso, eles precisam respeitar o regime jurídico administrativo, que é o regime de normas que orientam o exercício da função de administrar. Aí aqui vai entrar o quê? A lei de licitação, aqui vai entrar o regime jurídico administrativo, aqui vai entrar a lei 9784 de 99, ou a lei 8972 de 2020, que estabeleceu o processo administrativo em âmbito estadual aqui no estado do Pará. E todas essas leis respeitaram a baliza do regime jurídico administrativo, qual seja a garantia que essa norma vai estabelecer poderes de Estado, que vai garantir supremacia do poder público em relação ao particular, todas as vezes que ele tiver no exercício da função de administrar, e ao mesmo tempo as limitações garantidas por um Estado que se quer justo e democrático. Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Eu me fiz entender nesse breve momento introdutório? Sim ou não, me manda um coração. Taina entendeu, Marlice entendeu, Vanessa entendeu, todo mundo entendeu? Prof, entendi. Nós vamos iniciar o estudo, portanto, de uma dessas normas que orientam o exercício da função de administrar, que é a norma que vai estabelecer o processo licitatório. Ok? Eu não sei se aqui em sala de aula hoje eu tenho alguém que é a primeira vez que está assistindo uma aula minha. Tem alguém aqui que é a primeira vez que está assistindo uma aula comigo? A Iranilda. Oi, Iranilda. Tem mais alguém? Pessoal, deixa eu te apresentar uma característica. Ô, Carlos, cria vergonha na tua cara, seu cara de pau. Você já assistiu várias aulas comigo. Prestem bastante atenção em mim, gente. Uma característica da nossa metodologia de aprendizagem é a objetividade.
Eu não vou pegar com vocês um PDF de 1 milhão de páginas. Eu vou pegar leitura de lei seca e resolução de exercícios. É assim que você vai fixar o conteúdo. Para falar de licitação, a primeira coisa que eu tenho que te apresentar é o fundamento constitucional. De onde nasce a obrigatoriedade de se licitar? Da Constituição Federal. E você vai abrir para mim aí agora a sua Constituição, que eu vou te apresentar onde é que está essa obrigatoriedade de se licitar. Eu vou trocar aqui o meu... Está lá no artigo 37, tá, gente? Se você puder abrir aí, eu vou trocar aqui para você poder acompanhar comigo. O fundamento constitucional do processo de licitação está lá no artigo 37. Tá bom? Acharam aí? Deixa eu só achar aqui. Artigo 37. Cadê o inciso? Só um minutinho. Olha aqui, inciso 21. Por que é importante eu memorizar isso aqui? Depende qual que é o seu objetivo, tá, gente? Por exemplo, eu estou estudando para a Polícia Civil de São Paulo. O meu objetivo é ser arguida numa prova oral. Se numa prova oral o meu examinador perguntar sobre qualquer assunto de licitação, mesmo que eu não saiba a resposta, mas ele me perguntou sobre licitação, a primeira coisa que eu tenho que falar para o meu examinador é o seguinte: Excelência, inicialmente, cumpre ressaltar que o artigo 37, no inciso 21, estabelece a obrigatoriedade de toda vez que a administração precisar comprar, alienar, realizar algum tipo de obra, algum tipo de serviço, que ela, antes da contratação, inicie um processo administrativo licitatório que garanta a escolha da proposta mais vantajosa, a isonomia entre os participantes e o desenvolvimento sustentável. Aí vocês estão me entendendo? Se você começa com um conceito, isso salva vidas. Então, eu estou te apresentando inicialmente, se alguém aqui está numa fase oral de algum concurso, eu te apresento o artigo 21, artigo 37, inciso 21. Memoriza isso. No artigo 37, inciso 21, o legislador constitucional estabeleceu a obrigatoriedade de todas as vezes que a administração pública quiser, olhem para cá, todas as vezes que a administração quiser realizar uma obra, contratar um serviço, fazer uma compra, vender alguma coisa. Imagina que a administração tem um tanto de carro velho lá, ela quer vender. A expressão utilizada no direito para venda é alienação. Todas as vezes que a administração tiver que contratar uma obra, um serviço, uma compra e uma alienação, é obrigatório que eu abra um procedimento administrativo anterior a essa contratação. E esse procedimento administrativo é chamado no direito de licitação. Qual que é o objetivo da licitação, gente? Garantir que a administração escolha aquela proposta mais vantajosa para a administração. Outro objetivo é garantir, pessoal, a impessoalidade no processo de contratação. Eu não posso comprar com o meu amigo, porque ele é meu amigo. A administração pública não tem amigos. Você tem que guardar isso. Se todo mundo quer contratar, se todo mundo quer vender uma caneta para a administração, todo mundo tem que ter as mesmas oportunidades. E olha o que diz o inciso 21, vou ler mais uma vez. Ressalvados os casos especificados na legislação, regra, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento. Lá no edital de licitação já tem que estar previsto quanto a administração vai pagar. Mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá. A lei só pode permitir que lá no edital contenha a exigência de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Gente, eu não posso admitir que participe de um processo licitatório para a construção de uma ponte uma empresa que não tem estrutura para fazer uma ponte. Então, a nossa Constituição diz assim: as únicas exigências trazidas pelo edital têm que ser qualificação técnica e qualificação econômica. Prof, sua linda, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. Você vai anotar para mim, com as suas próprias palavras, eu vou te dar exatos 2 minutos, o conceito de licitação. Fernanda, eu ainda não captei, você vai tentar captar. Vou te dar exatos 2 minutos, senão fique com preguiça. O que tem que ter no teu conceito? Vamos lá, eu vou ponderando aqui e você vai fazendo sozinho, tá? Com essas palavras aqui, eu não mandei para vocês, né? Peraí. Vou compartilhar minha tela. Tem que ter no teu conceito que a licitação é um procedimento administrativo, que é prévio à contratação de uma obra, de um serviço, de uma alienação, de uma compra, que a finalidade do processo licitatório é garantir a impessoalidade na contratação, garantir a escolha da proposta mais vantajosa, o respeito à coisa pública. Uma coisa importante a ser ponderada aqui, que a licitação é a expressão maior do princípio da impessoalidade na administração. Eu não posso contratar com quem eu quiser. A administração tem que contratar com aquele que vai oferecer a proposta mais vantajosa. Eu não posso contratar com o meu melhor amigo, porque a administração não tem amigos. Eu tenho que garantir a impessoalidade. E o quê? Que todas as pessoas que queiram contratar com o poder público tenham garantido essa oportunidade. Tranquilo? Entendido isso? Fernanda, eu não consegui fazer meu conceito. Você tem que conseguir. Porque para que você possa dizer, entendi o que a Fernanda falou, você tem que saber conceituar. Qual que é o conceito? Conceito de licitação. Procedimento administrativo prévio à contratação pelo poder público de obras, serviços, alienações e compras, com a finalidade de garantir a escolha da proposta mais vantajosa, a impessoalidade no procedimento, o respeito aos participantes, garantindo que estes tenham as mesmas oportunidades de competição, e de acordo com a lei, que nós vamos ver daqui a pouco, o desenvolvimento nacional sustentável. A gente vai ver que a lei, ela garante algumas prerrogativas a empresas, por exemplo, que cuidem do meio ambiente, que dão emprego a pessoas com deficiência. Então, aqui reside o coração do nosso assunto da aula de hoje. Manda para mim uma carinha triste, feliz,
se você conseguiu entender o que é licitação. Se não conseguiu, vai ter que mandar a carinha triste. Entenderam ou não? Vocês estão aí? Iranilda entendeu. Sabe uma coisa, gente? Tem muita gente que tem uma fobia a esse assunto e negligencia ele no processo de aprendizagem. Carlos, Roberto, você não entendeu? Essa carinha assim tá... Roberto, você não entendeu? Pode se manifestar. Parcialmente, uma parte só entendi, professor. Então, eu vou te fazer entender. Preste atenção aqui em mim. A administração precisa comprar computadores para um determinado órgão. Hoje, toda a administração ela é informatizada, tá, Roberto? Então, ela precisa comprar computador. Aí tem a loja A, a loja B e a loja C. A administração, ela não pode diretamente escolher com quem ela quer contratar. Sabe por quê? Porque a Constituição Federal não autoriza esse tipo de contratação direta. A Constituição diz assim: ei, administração, você tem limites. Quer comprar? Beleza, mas licita. E o que é essa licitação? Antes de você comprar, você vai abrir um procedimento, vai chamar por meio de um edital todo mundo que queira vender computador para você. Porque isso vai garantir a lisura desse procedimento. Vai garantir que a escolha mais vantajosa para a administração seja escolhida. Vai garantir que todo mundo que queira vender para a administração possa participar disso aí. Licitação é procedimento administrativo anterior ao processo de contratação de uma obra, de um serviço, de compra de caneta, de mouse, de computador, para que a administração escolha a proposta mais vantajosa, garanta a isonomia entre os participantes e a gente vai ver em momento oportuno o desenvolvimento nacional sustentável do nosso Estado. Entendido isso, nós vamos abrir agora a nossa lei de licitação. A lei de licitação que está vigorando hoje no Brasil é a lei 14.133 de 2021. A antiga lei de licitação já foi embora, que era a lei 8666 de 93. O bom da lei 8666 de 93 ter ido embora, você que já é concurseiro há alguns anos, é que a maioria de vocês, eu me incluo nisso também, quando eu era mais estudante do que professora, ninguém entendia nada, ninguém aprendeu nada. Então, não é nenhum prejuízo ter surgido uma lei nova, né, gente? Por quê, Fernanda? Porque eu não sabia nada da 8666, mas você vai aprender a lei nova. Não tem muito segredo. É análise de lei seca, processo de repetição e abrir seu coração. Como assim abrir meu coração, Fernanda? Se a Fernanda sabe esse assunto, eu também vou aprender. Ela não é melhor do que eu. Talvez ela seja mais esforçada, talvez ela repita mais. Eu quero que você guarde isso, tá, gente? Ninguém aqui vai ficar para trás. Dá uma olhada no artigo 1º da lei. Aqui a gente traz as disposições preliminares. Deixa eu só te adiantar uma coisa importante. Para quem vai fazer o concurso para Santarém, nível médio, ele pede aspectos gerais. E quais são os aspectos gerais da lei que você vai focar muito? O conceito, a regra, que é licitar, e a exceção, que é não licitar, que vai ser quais casos em que a administração vai dispensar a licitação e quais casos que não vai ser exigido que se licite. Você vai ter que focar nessas regras básicas. E quais são as modalidades de licitação? Quando ele diz assim, eu quero que o candidato saiba aspectos gerais da licitação, ele quer que você saiba, no mínimo, qual é o conceito,
que a licitação é a regra, e ele quer que você apresente quais são as exceções ao processo de licitação. Nada no direito é absoluto. Existem exceções, vai ter situação em que eu posso não licitar, olha a pandemia. Olha lá no Rio Grande do Sul, o Estado precisa comprar colchão urgentemente, dá tempo de abrir um procedimento administrativo para contratar uma empresa, para que essa empresa possa licitar colchão? Claro que não. Aí a gente vai ter que estudar isso aqui. Vamos lá, então, iniciar. O artigo 1º diz assim, esta lei, a lei de licitação, traz normas gerais. Você vai focar só onde eu estou grifando. Não é uma norma específica de um determinado município, é uma norma geral que se aplica à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Esta lei traz normas gerais de licitação e também traz normas gerais de contratação. É por meio dessa lei que a gente vai estabelecer as regras antes da contratação e na contratação. Licitação é antes de contratar. Esta lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para quem? O seu examinador, primeiramente, vai te perguntar a quem se dirige a lei de licitação. A administração pública direta. Quem é a administração direta? Fernanda, eu ainda não sou sua aluna, eu faltei nessa aula. Então, se inscreva no curso do Fernanda Pérez, Bisunho. Olha lá, quem é a administração direta? É a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Quem é a administração direta? União, estados, Distrito Federal e municípios. As autarquias, as fundações públicas da União, dos estados, do DF e dos municípios. E vai abranger ainda, os órgãos do poder legislativo e do poder judiciário. Gente, o legislativo e o judiciário, eles também compram. Eles compram computadores, eles compram carros. Eu vi esses dias que o TJ do Maranhão comprou carros blindados para os seus desembargadores, né? Para comprar tem que licitar. Órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, de quem? Da União, dos Estados, do DF, e os órgãos também do Legislativo e do Poder Legislativo e dos municípios, todas as vezes que eles estiverem exercendo essa função de administrar. Comprar coisa é administrar, gente. Os chamados fundos especiais e as demais entidades que são controladas, seja direta ou indiretamente, pela administração pública. Olha o que ele coloca aqui no parágrafo 1º. Não são abrangidos por esta lei as empresas públicas e as sociedades de economia mista e... Deixa eu só pegar aqui o carregador, gente. E as suas subsidiárias. Gente, se ele disser assim na prova para ti, preste bastante atenção aqui. Se ele disser assim, a lei de licitação, a lei 14, deixa eu colocar aqui, se aplica à administração direta e à administração indireta. Essa questão está certa ou está errada? Está errada. Por quê? Realmente, a lei se aplica à administração direta, leia-se União, Estados, DF e municípios, mas esta lei não se aplica a todos os entes da administração indireta. Empresa pública e sociedade de economia mista têm regramento próprio no que tange a procedimento licitatório. Então, guarda essa observação. Esta lei não se aplica a empresas públicas e sociedade de economia mista. Fernanda, eu não sei o que é. Assista a aula, depois gravada, de organização administrativa. Olha lá. Não são, ele vai perguntar, não são abrangidas por esta lei as empresas públicas e sociedades de economia mista e suas subsidiárias, que são regidas por essa lei aqui, ó, que é a Lei 13.303 de 2016. As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior obedecerão às peculiaridades locais e aos princípios básicos estabelecidos nesta lei, na forma de regulamentação específica a ser editada por ministro de Estado.
Nas licitações e contratações que envolvam recursos provenientes de empréstimo ou doação oriundos de agência oficial de cooperação, enfim, ele vai te contar um tanto de coisa aqui, ó. Tá vendo? No artigo 1º. Fernanda, mas eu acho muito chato leitura de lei seca. Eu também acho. E é por isso que os alunos do Fernanda Pérez utilizam esta metodologia para a leitura de lei seca. Olha esse material. Preste atenção que nesse material vai estar incidências dos artigos que mais são cobrados em prova. E aí a gente vem fazendo a análise desses artigos por meio da resolução de exercícios. E questão número 1. Como essa lei é uma lei nova, gente, nós temos exatos 400 exercícios a respeito dessa lei. E que a gente vai desenvolver os 400 exercícios durante o nosso curso de licitação. A Lei 14.133 de 2021 estabelece normas gerais de licitação e contratação para a administração direta, para as autarquias e as fundações da União, dos estados, do DF e dos municípios. Será que isso está certo? Tá, gente. Aqui é exatamente o que diz o artigo 1º. Esta lei estabelece o quê? Normas gerais de licitação e contratação para as administrações direta e para as autarquias e fundações. Aqui não entra empresa pública e não entra sociedade de economia mista. Vamos lá. Fixação, processo de repetição. As normas gerais previstas na nova lei de licitação, que é a Lei 14.133 de 2021, se aplicam obrigatoriamente ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário quando houver desempenho de atividade de natureza administrativa. O Legislativo e o Judiciário devem obediência à Lei 14.133 de 2021 todas as vezes que estiverem no desempenho da função administrativa. Toda vez que eles estiverem comprando alguma coisa, fazendo alguma obra no prédio, vai ter que obedecer às regras da lei. E por que, Fernanda? Porque a lei assim prevê. Leitura de lei seca, processo de repetição. Esta lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas, diretas, autarquias e fundações da União, dos estados, do DF e dos municípios. E esta lei ainda abrange, olha o que diz o inciso 1, os órgãos do Poder Legislativo e Judiciário, seja da União, dos estados e do DF. Prof, por que não tem município aqui? Sabe por quê, pessoal? No Poder Judiciário não tem judiciário municipal, só legislativo municipal. Toma cuidado com isso, porque se o examinador quiser te ferrar aqui só com uma palavrinha trocada, ele vai dizer que a lei de licitação se aplica ao Poder Judiciário Municipal, não existe. Leitura mais uma vez. Esta lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas, diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos estados, do DF, dos municípios, e vai abranger os órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, dos estados e do Distrito Federal, e os órgãos do poder legislativo dos municípios, quando no desempenho de função administrativa. Os fundos especiais e as demais entidades controladas, direto ou indiretamente, pela administração pública. Prof, será que eu vou lembrar isso no dia da minha prova? Gente, a metodologia do processo de repetição, ela não tem falha. Quanto mais você repetir as informações, mais solidificado ficará o seu conhecimento. Olha a questão número 3. A Lei 14.133 de 2021 estabelece normas gerais de licitação e contratação para quem? Administração direta, autarquias e fundações da União, dos estados, do DF e dos municípios. Mas não abrange os fundos especiais e as demais entidades controladas direta e indiretamente pelo poder público. Falso.
Professora, tá falso por quê? Porque o inciso 2 diz isso. Fernanda, você vai ler de novo? Vou. É isso que vai fazer com que você guarde as informações, é o processo de repetição. Vamos lá comigo. Esta lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas, diretas, autárquicas e fundacionais, da União, dos estados, do DF e dos municípios. E essa lei abrange o poder legislativo e judiciário quando eles estiverem no desempenho da função de administrar. E aqui, olha aqui, fundos especiais. Prove, eu não sei o que é fundo especial, não te interessa, a prova é para a Prefeitura de Santarém, não é para nada. Só guarde essa informação. Fundo especial e as demais entidades controladas, direta ou indiretamente pela administração pública. Ai, Fernanda, eu estou cansada do artigo 1º, não, olha lá. Mesmo após o advento da recente lei de licitação e contratos públicos, as subsidiárias de empresas públicas mantiveram regime próprio e especial de contratação. Vou te dar um exemplo aqui, ó. As empresas públicas, as empresas estatais, ou as sociedades de economia mista, são aquelas entidades da administração indireta que possuem um regime diferenciado, que elas são, o que, pessoal? A natureza jurídica delas é de direito privado. Em que pese isso, elas devem obediência às regras de direito público, entre elas, o procedimento licitatório. Mas o procedimento licitatório, ele não precisa necessariamente ser aquele regido pela Lei 14, que nós estamos vendo aqui agora. Existe procedimento licitatório por meio de uma outra norma. Essas empresas públicas e sociedades de economia mista, elas têm um regime especial para a realização do procedimento de contratação. Empresa pública e sociedade de economia mista não são regidas pela Lei Geral de Licitação, ela tem uma regra própria. O que é uma subsidiária? Eu vou dar um exemplo de uma sociedade de economia mista, é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele pode criar uma subsidiária, que é o BB Seguros. O BB Seguros é uma pessoa jurídica de direito privado controlado pelo Banco do Brasil. A nossa Constituição, ela previa inicialmente que as empresas públicas e sociedades de economia mista deveriam ter um regime próprio, e foi criado em 2016. É por isso que essa questão está certa. Mesmo após, pessoal, o advento da Lei 14.133 de 2021, essas subsidiárias das empresas públicas, exemplo, o BB Seguros, mantiveram esse regime próprio e especial de contratação. Não estão submetidas às regras da Lei 14.133 de 2021. Vamos ler em voz alta. Eu fico sempre na ilusão de que eu estou lendo daqui e você está lendo aí do outro lado. Olha lá. Não são abrangidas por esta lei as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias. Empresa pública, sociedade de economia mista e as suas subsidiárias são regidas pela Lei 13.03 de 2016. Olha essa questão. Em relação à nova lei de licitação e contratos administrativos, julguem a próxima assertiva. Trata-se de uma lei geral. Não sei se vocês perceberam, mas todas as vezes que eu fiz a leitura do dispositivo, eu fiquei grifando aqui para ti. Lei geral. Trata-se de lei geral das contratações públicas, aplicando-se integralmente à administração pública direta, autárquica e fundacional, bem como se aplica às empresas estatais. Eu aplico essa lei aqui à empresa pública e sociedade de economia mista? Não. A empresa pública e sociedade de economia mista, eu aplico a Lei 13.303 de 2016. Já entendi, Fernanda. Você vai me fazer ler de novo? Vou, porque eu não tenho pressa. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais de licitação e contrato. Para quem? Para a administração direta,
União, Estados, DF, municípios, para as autarquias e para as fundações públicas. Aqui não entra empresa pública e sociedade de economia mista, ok? Não são abrangidas por essa lei as empresas públicas e sociedade de economia mista. Prof, será que eu memorizei isso? Vamos lá, tirar a prova. Próxima questão, promotor de justiça de Minas Gerais. Questão número 6. A Lei 14.133 de 2021. Fernanda, eu vou ser capaz de, no dia da minha prova oral, por exemplo, lembrar o número da lei? Gente, tem gente que já me conhece há algum tempo e fala assim, a Fernanda é louca, porque a Fernanda repete demais. Não tem como, gente, você não memorizar o número dessa lei pelo tanto de vezes que você vai repetir essa informação. Excelência, inicialmente, cumpre ressaltar que todas as vezes que a administração pública tiver que realizar uma compra, uma obra, um serviço ou uma alienação, ela deve, antes da contratação, estabelecer um procedimento administrativo denominado de licitação, para garantir a escolha da proposta mais vantajosa, a impessoalidade do processo e o desenvolvimento nacional sustentável. Entenderam? Olha lá. Vamos memorizar o número da lei? Lei 14.133 de 2021. Esta lei abrange órgãos do legislativo dos municípios. Toda vez que a Câmara Municipal tiver que comprar água, ela vai ter que licitar. Não bebe água todo dia, gente? Ela vai ter que licitar. Ah, aqui em Monte Alegre, por exemplo, tem vários lugares que vendem água. Todo mundo vai querer vender água para a prefeitura. Então, eu tenho que garantir a participação legal e impessoal de todos aqueles que querem vender água para a prefeitura. A Lei 14.133 de 2021 abre. Pessoal, caiu, mas já voltou. Vamos lá. Falta pouco para a gente concluir. Um minuto. Posso, pessoal? Não sei por que tá. Não é. Peraí. Oi, oi. Oi. Oi, oi. Tá dando eco aqui.
Eu vou sair daqui. Só um minuto. Bora lá. Oi, oi. Oi. Agora deu certo. Tá tendo eco, gente? Oi. Tá tendo eco, gente? Deixa eu só ver aqui. O que tá dando errado? Só um minuto, gente. Bora lá. Questão 6. A Lei 14.133, de 2021, abrange os órgãos do Poder Legislativo dos municípios, quando no desempenho de função administrativa, bem como empresa pública. A gente viu que isso aqui está falso, né? Quem é que quer fazer a leitura para mim desse dispositivo, por favor? Quinta, compartilha a tela. Não está compartilhando? Para mim tá aparecendo. Eu estou compartilhando, amiga. Esta lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e abrange os órgãos do Poder Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder Legislativo dos municípios, quando no desempenho de função administrativa. Os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública. Não são abrangidas por esta lei as empresas públicas e a Sociedade de Economia Mista e as suas subsidiárias, regidas pela Lei 13.303, de 30 de junho de 2016. É salvado o disposto. Eu acho que alguém tinha pedido para entrar. Próxima questão, vamos lá. Com base no disposto na Lei 14.133, de 2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União dos Estados, do DF, município, julguem o item a seguir. São abrangidas por essa lei as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias. Não! Quem é que pode fazer a leitura de novo para mim? Artigo 1º, parágrafo 1º. Rapidinho. Não são abrangidas por esta lei as empresas públicas, a Sociedade de Economia Mista e suas subsidiárias, regidas pela Lei 13.303, de 30 de junho de 2016. Próxima questão, questão número 8. A Lei 14.133, de 2021, é aplicável a empresas públicas e suas subsidiárias, certo ou errado? Falso. Artigo 1º, parágrafo 1º. Leia aí para mim, por favor. Não são abrangidas por esta lei as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias regidas pela Lei 13.303, de junho de 2016. Próxima questão. De acordo com a Lei 14.133, de 2021,
as contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior obedecerão às peculiaridades locais e os princípios básicos estabelecidos na referida lei, na forma de regulamentação específica a ser editada por ministro de Estado. Gente, o artigo 1º, parágrafo 2º, ele diz exatamente isso. Prof, eu nem lembrava disso que a gente já tinha lido. Olha lá. As contratações realizadas no âmbito de repartições públicas sediadas no exterior, é possível que eu tenha uma repartição pública do Brasil lá no exterior, né? Obedecerão às peculiaridades locais e aos princípios básicos estabelecidos na lei, na forma de uma regulamentação específica. E quem edita essa regulamentação específica? Foca nisso aqui. Não é o presidente da República, não, gente. É ministro de Estado. Olha essa próxima questão. Com base no que dispõe a Lei 14.133 de 2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, julguem o seguinte item. As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior deverão obedecer às peculiaridades locais, aos princípios básicos estabelecidos nesta lei, por meio de uma regulamentação específica, e ser aprovada pelo Congresso Nacional e ratificada pelo presidente da República. Jesus apaga a luz, todo mundo, eu vou ler daqui, você vai ler aí do outro lado. As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior obedecerão às peculiaridades locais, aos princípios básicos estabelecidos nesta lei, na forma de regulamentação específica, a ser editada por quem? Pelo ministro de Estado. Vamos lá? Neurose de clareza, processo de repetição, mais uma vez, leitura de lei seca. As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior, obedecerão às peculiaridades locais e aos princípios básicos que regem a lei de licitação, na forma de uma regulamentação específica. E essa regulamentação vai ter que passar pela aprovação do Congresso? Não. Essa regulamentação específica, ela vai ser editada por um ministro de Estado. Foca nesse artigo e vamos passar para o próximo. Artigo 2º. A nova lei de licitação não se aplica à alienação e concessão de direito real de uso de bens. Gente, preste bastante atenção no que a prof vai falar. Eu vou abrir aqui o artigo 2º. Opa. Aqui, abra aí a lei seca. Aqui, eu quero te mostrar, antes de passar para o artigo 2º, foi cobrado muito, em questão de prova, o artigo 1º caput, o inciso 1, o inciso 2, o parágrafo 1º, tá? E o parágrafo 2º. Fernanda, e os demais parágrafos? Pouquíssima incidência em prova. Ou seja, quando você tiver que fazer uma revisão, você vai focar na leitura do quê? Do artigo 1º, inciso 1, 2, parágrafo 1º e parágrafo 2º. O artigo 2º está aqui. Esta lei se aplica a... Eu tenho que saber quando que eu vou usar essa lei. Olha o que ele diz aqui para você. A alienação e concessão de direito real de uso de bens. Daqui a pouco eu foco um pouquinho nesse, o que é esse direito real, tá? Mas presta bastante atenção aqui para mim. Quando eu tiver que alienar ou conceder direito real de uso de bens, eu vou ter que fazer licitação. O que seria esse direito real de uso de bens, gente? O direito real de uso de bens é aquele contrato pelo qual a administração vai transferir
o uso remunerado ou gratuito, por exemplo, de um terreno público ou um particular, como um direito real. Imagina, por exemplo, que a administração pública, ela conceda a você, particular, o direito real de usar esse bem público. Aqui a gente não precisa adentrar especificamente no que é isso, mas a gente vai, por meio do processo de repetição, começar a se familiarizar com essa informação. Se a administração tem um bem público disponível num particular, ela tem que chamar esses particulares que querem usar esse bem público. Eu vou o quê? Licitar. Essa lei se aplica à alienação e concessão de direito real de uso de bens. Comprar. A administração quer comprar. A administração quer alocar. Gente, a administração precisa de um local para colocar a Secretaria de Saúde. Para isso, ela vai ter que locar uma casa. Ela vai abrir um processo licitatório. Concessão e permissão de uso de bem público. Concessão e permissão de uso de bem público. Quero prestar um serviço, olha lá. Inclusive os técnicos profissionais especializados. Obras e serviços de arquitetura e engenharia. Contratação de tecnologia da informação e da comunicação. Guarda isso aqui. O artigo 2º, ele vai nos ser questionado na hora da prova. Você não vai precisar ser um Einstein do direito. Você vai começar a se familiarizar com essas informações. Vamos voltar aqui no nosso material. A nova lei de licitação não se aplica à alienação e concessão de direito real de uso de bens. Falso. Esta lei se aplica toda vez que eu quiser alienar ou que eu queira fazer uma concessão de um direito real de uso de bens. Olha essa questão. A questão é a seguinte: pode-se definir a licitação como o procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório a possibilidade de formularem propostas, dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração de um contrato. Nesse contexto, é correto afirmar que não se subordina ao regime da nova lei de licitação as alienações e concessões de direito real de uso de bens. Fernanda, eu não entendi o que é isso, eu não quero saber se você sabe o que é isso, eu quero que você se familiarize com essa informação. Eu vou ter que licitar toda vez que eu tiver que alienar é vender, tá, gente? Vou ter que licitar toda vez que eu tiver que alienar ou realizar uma concessão de direito real de uso de bens. Processo de decoreba, leitura de lei seca. Esta lei vai se aplicar e o examinador está querendo te pegar, dizendo que essa lei não se aplica à alienação e concessão de um direito real de uso de bens. Olha essa questão. Fernanda, mas você já leu isso aqui, gente, eu tenho neurose de clareza, vou ler de novo. Vamos lá? Acompanhe comigo, por favor. Pode-se definir a licitação como? Licitação é, vamos lá, procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório a possibilidade de formularem propostas, dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração do contrato. Nesse contexto, é correto afirmar que, olha o examinador querendo te pegar de novo, não se subordinam ao regime da nova lei de licitação as compras. Gente, para comprar, eu tenho que licitar, claro, é o que diz o artigo 2º. Esta lei se aplica a compras, inclusive por encomenda. Beleza?
Tá ficando mais simples para vocês? Tá tranquilo? Próxima questão. 14. Mas, Fernanda, sua louca, tá de novo o conceito de licitação aqui. Você vai ler? Vou. Pode-se definir licitação como procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório a possibilidade de formularem propostas dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração do contrato. É correto afirmar que não se subordinam ao regime da nova lei as locações. Se subordina ou não se subordina? Se subordina. As regras de licitação e contratos previstas na Lei 14.133, de 2021, são aplicáveis aos contratos da administração que tratem de locação, serviço de arquitetura e concessão de uso de bem público. É leitura de lei seca. Gente, uma coisa que eu bato e rebato a tecla com meus alunos: prova não quer saber quem sabe, não quer saber quem sabe. Prova quer saber quem lembra a lei seca. Quanto mais você buscar o decoreba, a leitura da lei seca, mais preparado você vai estar para a prova. Ai, professora, mas isso aí é tão antiético falar que eu tenho que decorar. Senhores, preste atenção em quem é concurseira, é concursada e entendeu que o que vai fazer a diferença em qualquer prova, sabe o que é, pessoal? É leitura de lei. Professora, professora, professora. Fernanda, não está saindo o áudio. Fernanda está sem áudio. Ela não está nos ouvindo também. Fernanda, inferno. Só um minutinho, Fernanda, pessoal. A todo gente vai mundo levanta finalizar a mão agora. aí para ver se ela Vou fazer olha um para breve nós. retrospecto de tudo que a gente trabalhou. Só um minuto. Estava sem áudio, Fernanda. Preste atenção aqui. Gente, na verdade, ela estava calada. Não é que estava sem áudio. Vamos lá. Tá sem áudio agora ou tá tranquilo? A senhora está me ouvindo? Vamos lá, Senhora, tá então, me para a gente ouvindo? finalizar. Resumo da aula de hoje. Eu te contextualizei. O tema da nossa aula é licitação. E eu te contextualizei onde a licitação entra no nosso processo de aprendizagem. Para chegar até o tema licitação, eu tive que te explicar que o nosso Estado desempenha inúmeras funções. Para que ele possa bem desempenhar as funções, ele precisa de órgãos de natureza governamental, para que desempenhe a chamada função política. Por meio dessa função política, os órgãos governamentais vão estabelecer as diretrizes, os objetivos e as metas do nosso Estado. Aquilo que o Estado pretende fazer nos próximos 4 anos. Ocorre que esse governo, ele só tem essa função de planejar. Ele não consegue tirar do papel aquilo que ele planejou e executar. Aí, ele precisa de um órgão de natureza instrumental para executar aquilo que ele planejou aqui. E esse órgão é chamado, no Estado, no direito, de administração pública. A administração pública é um órgão de natureza instrumental que servirá como um instrumento do Estado
para colocar em prática as opções políticas do governo. Enquanto o governo exerce a função política, a administração exerce a função administrativa. Administrar nada mais é do que executar. Executar o quê? As ordens do governo. É por isso que numa possível questão de prova em que o examinador lhe questione se governo e administração se confundem, ou que governo e administração são institutos diferentes, você vai ter que explicar para o seu examinador o seguinte. Deixa eu só, antes de fazer isso, te lembrar, todo edital de direito administrativo, ele pondera isso aqui. Quem é o Estado, quem é o governo e quem é a administração pública. Eu te chamei a atenção no início da aula, se o seu examinador, em uma prova oral, por exemplo, virar para você e te perguntar, candidato, diferencie para mim Estado, de governo e de administração. Você, com muita neurose de clareza, com muita segurança, você vai dizer assim, Excelência, o Estado é uma pessoa jurídica de direito público capaz de contrair direitos e obrigações, que tem como elemento o governo, responsável pela função política desse Estado, ou seja, direção, objetivo e meta. Ocorre que, para executar as ordens do governo, nasce órgãos de natureza instrumental, que é a administração pública, responsável pela função administrativa do nosso Estado. Em resumo, a administração é um instrumento do Estado para colocar em prática as opções políticas do governo. Fernanda, você ensinou tudo isso no início da aula. Quem não teve a oportunidade de assistir o início da aula, eu sugiro que peguem depois a gravação. O direito administrativo, ele tem por objeto de estudo a análise das regras que orientam a função de administrar. O direito administrativo não vai estudar a função política do Estado. O direito administrativo vai estudar a função administrativa. Eu vou administrar para executar as ordens do governo. Só que para administrar, eu preciso de um regime jurídico administrativo que oriente de que maneira eu vou ter que exercer essa função de administrar, tão importante para o Estado. E eu tenho que lembrar que o legislativo, quando estiver realizando a função legislativa e editando um regime de normas que orientem essa função, ele vai ter que ponderar, considerar que nessas regras ele vai ter que colocar uma pitadinha de poder para esses órgãos e uma pitadinha de limitação. E eu te expliquei por que disso. Por que uma regra de direito administrativo tem que garantir ao órgão de natureza administrativa poder, se colocando acima do particular? E a resposta reside no seguinte: a função administrativa tem como única finalidade atender ao interesse público. E o interesse público só estará satisfeito se houverem regras que limitem o poder do particular e o façam obedecer à administração. Gente, se não tivesse um semáforo mandando o sujeito parar, ele não ia parar. O semáforo é a exteriorização do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. O semáforo nada mais é do que o exercício do poder de polícia do Estado, limitando o direito de ir e vir do cidadão em prol de um trânsito seguro. Todas as vezes que o legislador editar uma norma que oriente o exercício da função administrativa, ele vai ter que garantir que o órgão de natureza administrativa tenha poderes de Estado para se colocar acima do particular e bem desempenhar a função pública, que é atender ao interesse público e garantir direitos fundamentais a todo e qualquer cidadão dentro do nosso Estado.
Mas, ao mesmo tempo, ele vai trazer limites. Que limites são esses? Quer comprar? Licita, bebê. Quer contratar alguém para trabalhar? Concurso público, bebê. Todas as vezes que nós estivermos diante de uma regra de direito administrativo, o legislador tem que observar a base do regime jurídico, que é o que, pessoal? Que é a supremacia versus a indisponibilidade. Aí nasce uma das regras que orientam o exercício da função de administrar, que é a Lei 14.133, de 2021, que traz o regramento, as regras gerais do processo de licitação. E o que você aprendeu a respeito do processo de licitação? Que a licitação nada mais é do que o respeito à impessoalidade, à isonomia, à legalidade, ao interesse público. Licitar é respeitar a coisa pública. Imagine que o seu examinador lhe questione qualquer assunto a respeito do processo licitatório. Antes de você falar para ele o que ele te perguntou, você tem que conceituar licitação. Conceitos salvam vidas. Excelência, inicialmente, cumpre ressaltar que o artigo 37, no inciso 21, estabelece a obrigatoriedade do ente público, toda vez que quiser contratar um serviço, uma obra, alienar um bem, que ele realize um procedimento administrativo prévio à contratação, com a finalidade de garantir a escolha da proposta mais vantajosa, a isonomia entre os participantes e o desenvolvimento nacional sustentável. Para regulamentar tal norma, nasce em 2021 a Lei 14.133, que estabeleceu as normas gerais de contratação para a administração direta, as autarquias e as fundações. É importante mencionar, Excelência, que sociedades de economia mista, empresas públicas e as suas subsidiárias são regidas por uma lei própria de acordo com o que prevê o texto constitucional. Tudo que você sabe falar, que você sabe conceituar, com certeza você internalizou. Eu finalizo o nosso encontro dizendo assim para vocês, gente, para mim talvez seja mais fácil aprender e a falar dessa forma, porque eu estou em um processo contínuo de dar aula. Quando você estiver estudando um assunto, tente explicar o assunto para você. Ou chame um colega para explicar esse assunto. Você vai falar assim, ei, fulano, hoje eu tive aula de licitação. Vamos ver se eu aprendi? Deixa eu te ensinar. E aí você vai captando, vai internalizando, vai ganhando segurança e, consequentemente, pessoal, uma questão de licitação você vai acertar. Eu finalizo dizendo o seguinte, esse assunto é um assunto estratégico. Por quê, Fernanda? Quando você estuda direito administrativo, em que pese alguns acharem que o direito administrativo é um calo no pé, gente, confie em mim, o direito administrativo é fácil. Você vai estudar poderes, você vai estudar atos administrativos, você vai estudar a lei que rege o serviço, enfim. Mas quando chega em licitação, não é porque o cara não estudou, porque se ele estivesse aqui na aula, ele ia entender que isso aqui também vai ser tranquilo para ele. Ele tem um bloqueio, ele nem estuda. Ou seja, pode ter certeza, toda questão de licitação, o índice de acerto vai lá para baixo. Então, é numa questão de licitação, por exemplo, que você vai fazer a diferença contra o seu candidato, contra o seu concorrente. Pessoal, eu vou disponibilizar no grupo, de qualquer forma, essa primeira aula, tá? Amanhã eu vou dar andamento na aula de licitação, a gente inicia às 9 horas da manhã e a gente vai até o meio-dia. Leitura de lei seca e processo contínuo de resolução de exercícios. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma ponderação? Tem alguma pergunta, dúvida? Manda um coração para mim, então, se eu me fiz entender, e até a próxima aula, se Deus quiser. Beijo, pessoal.